Evangelho do Senhor Jesus, Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11. Quando se aproximaram de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 dos discípulos e disse-lhes: Ide à aldeia que ali está diante de vós. Ao entrar achareis preso um jumentinho que ainda ninguém montou. Desprendei-o, trazei-o. Se alguém perguntar: por que fazeis isto? Respondei: o Senhor precisa dele, e logo o mandará de volta para aqui. Então foram achar o jumentinho preso, junto ao portão, do lado de fora, na rua, e o desprenderam. Alguns dos que ali estavam reclamaram, dizendo: que fazeis soltando o jumentinho? Eles, porém, responderam conforme as instruções de Jesus. Então deixaram ir. Levaram o jumentinho sobre o qual puseram as vestes, e Jesus o montou. Muitos estendiam vestes no caminho, outros ramos que haviam cortado dos campos. Tanto os que iam adiante dele, como os que vinham depois, clamavam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso pai, Hosana nas maiores alturas. E quando entrou em Jerusalém, no templo, tendo observado tudo como fosse tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saíram para Betânia, teve fome. Vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, se acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: nunca jamais coma alguém fruto de ti. Seus discípulos ouviram isto. Foram para Jerusalém e, entrando no templo, passou a expulsar os que vendiam e compravam. Derrubou mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Também os ensinava e dizia: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores. Os principais sacerdotes e escribas ouviam estas coisas, procuravam um modo de lhe tirar a vida, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina. Em vindo a tarde, saíram da cidade. Passando pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus lhes disse: tende fé em Deus. Porque em verdade afirmo que se alguém disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo: tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Quando estiveres orando, se tem alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também o vosso Pai Celeste não vos perdoará as vossas ofensas. Até aqui apenas, amados. Capítulo 11 de Marcos mostra o nosso Senhor Jesus, que Marcos apresenta como o rei que serve, o rei que se fez servo, entrando em Jerusalém. Assim como os judeus esperavam e continuam esperando até hoje, que o Messias vai entrar pelas portas de Jerusalém. Porém, esperavam e esperam um rei poderoso, glorioso, montado nos melhores cavalos, ou atualmente talvez nos melhores carros, e Jesus entra montado numa jumentinha, ou num jumentinho, cumprindo a profecia do profeta Zacarias, no capítulo 9, versículo 9, dizendo: aí vem o rei, mas ele vem montado num jumentinho, porque ele, o Senhor, é majestoso e glorioso, mas ele é humilde. A glória dele não é a glória que os homens imaginam. Ele é cheio de glória, ele é majestoso, mas ele é humilde. A glória dele é a glória do seu caráter, da sua beleza, da sua santidade, e não a glória que os homens atribuem aos bens, aos valores da terra, passageiros. Jesus entra em majestade e humildade, que só o Senhor tem, e nos ensina
a ter, sermos filhos dele, cheios da sua glória, e a glória dele nos leva à humildade, não a uma aparência externa que impressione os homens, com aquilo que é material, com aquilo que é fruto de ambição, fruto de cobiça. E é muito interessante Marcos colocar o rei entrando dessa maneira, assim como os outros evangelhos falam dessa entrada de Jesus em Jerusalém. Uma das passagens que os 4 evangelhos descrevem. E isto ocorre depois do capítulo 10, onde nós vimos ontem que Jesus deixa bem claro, não apenas que ele ia morrer, em Marcos até o capítulo 10, 3 vezes Jesus descreve: o Filho do Homem, precisa se entregar, precisa morrer. E no capítulo 10, versículo 45, que é o versículo talvez central de todo o evangelho de Marcos, Jesus não apenas diz eu vou morrer, mas ele diz o propósito: o Filho do Homem não veio para servir, ou melhor, para ser servido, ele veio para servir e dar a sua vida. Qual o propósito? Em resgate de muitos. Eu morrerei para salvar. E o capítulo 11, eu quero destacar um princípio bíblico muito interessante, que é tratando das nossas motivações. O rei Jesus, a presença dele, as palavras de Jesus, elas não são superficiais, elas não são para, de alguma maneira, agradar o nosso eu, a nossa vontade, o nosso ego. Jesus é Deus, é Rei, é Senhor, e as suas palavras nos libertam de tudo aquilo que não é essência, nos libertam não apenas das coisas exteriores. Jesus vai confrontar as nossas motivações. Por que estamos aqui nesta manhã? O Senhor vai provar as nossas motivações. Por que oramos? Mas orar é algo tão maravilhoso, vale a pena orar sempre, mas qual é a motivação? Deus sonda os corações, Ele sonda as nossas motivações, e não para nos condenar, Ele sonda para nos purificar, para nos transformar, para mostrar: olha o seu coração e deixa que eu coloque no teu coração o que é puro, o que é verdadeiro, o que é da parte do Espírito Santo, o que eu quero que você tenha no seu coração. O Senhor não vê apenas a nossa aparência, o Senhor vê o coração. E o capítulo 11 eu quero destacar como Jesus confronta as nossas motivações. Primeiro, quando Jesus entra em Jerusalém, e ele vai ao templo, no dia seguinte, versículo 12, diz que ele passa ali, mas a entrada dele num jumentinho nos mostra que Deus, Ele não vai se impressionar com a aparência, mas Deus vê a essência. A motivação minha não pode ser a aparência, a motivação minha tem que ser a minha essência. Eu não tenho que fazer nada para ser visto pelos homens, para impressionar os homens. Jesus não precisava entrar naquela cidade com muitas com muitos aspectos que os reis usavam naquele tempo, que os reis usam. Nós até hoje percebemos quando um chefe de estado, um presidente ou um rei na Europa, eles usam de tudo que pode usar para impressionar as pessoas. Jesus entra num jumentinho dizendo o seguinte: a tua motivação tem que ser a sua essência e não a sua aparência. A nossa motivação tem que ser agradar a Deus em nosso coração, e não impressionar os homens com aquilo que é externo, com aquilo que é aparente. Há uma parábola que as pessoas inventaram, alguém inventou, não sei quem é o autor, de que esse jumentinho, uma semana depois, voltou para o seu lugar e encontrou os seus jumentinhos parceiros, e ele começou a se sobressair, falando: viu o que fizeram para mim? Colocaram os ramos, eu entrei em Jerusalém, viu como eu sou importante? Eu entrei ali, todo mundo estava aplaudindo, louvando, e disse que a mãe dele chegou e falou: meu filho, não se orgulhe, porque tudo aquilo não foi para você, foi para aquele que estava em cima, aquele que está acima, aquele que recebeu toda a honra e glória, é para ele, não é para você.
e essa parábola é bem conhecida de muitos. Amado, tudo que nós temos, recebemos, nós temos que dar honra, glória somente a Jesus. Ele é o rei, ele é o adorado, ele é exaltado. As pessoas gritavam Hosana, uma expressão hebraica que significa ajuda-me, é uma súplica, não é uma celebração, é uma súplica. Hosana, ajuda-me. Reconheceram ele como rei, como aquele que veio mesmo da parte da dinastia de Davi, assim é o Messias. Porém, Jesus mostra já claramente, ele é o rei, não da aparência, ele é o rei da essência, ele é o rei do coração. O reino está dentro de nós. Nós não podemos querer impressionar Deus e nem as pessoas apenas com a aparência. Segunda motivação que o Senhor vai confrontar em nós, o Senhor, através do versículo 12 em diante, quando ele olha para aquela figueira e ele vai pegar fruto e não encontra e amaldiçoa, Jesus está mostrando para nós que ele vai confrontar sempre a nossa religiosidade com a ausência de fruto. Quando nós temos a aparência de sermos algo, mas não temos o fruto. Essa figueira representa muito bem o que Israel se tornou naquele tempo. A maioria dos teólogos estudiosos, inclusive que não são, ou que não creem que Israel seja ainda uma nação separada para Deus, eles concordam que a figueira representa a religião de Israel. O que ela se tornou? Uma religião apenas de folhas, de aparência. Jesus se aproxima, a figueira tinha um tempo que tinha pequenos frutos, e depois você encontrava já os figos já maduros. Jesus, aparentemente, aquela figueira parecia ter fruto. Jesus chega ali e não tem. E Jesus libera uma palavra de maldição, porque quando nós paramos de frutificar, amado, nós começamos a secar, nós começamos a nos tornar estéreis. O Senhor Jesus fala isso no capítulo 15 do Evangelho de João. Aquele que dá fruto, ele poda, para dar mais fruto ainda, e aquele que não dá fruto, ele corta, porque a ausência de fruto mostra que nós não estamos ligados à videira. Quem permanece na videira, o fruto é natural. O fruto é a mudança, a transformação que o Senhor vai operando em nós à medida que nós permanecemos nele, permanecemos na palavra. Amado, religiosidade não impressiona o Senhor. Folhas bonitas, às vezes o ativismo, às vezes fazer muitas coisas. Nós podemos fazer muitas obras, mas sem fruto do Espírito dentro do nosso coração, sem o caráter de Jesus, isso não nos torna aceitos diante de Deus. Ser superficial, Deus nunca vai ser superficial. E Jesus mostra o confronto dele com a religiosidade a partir do verso 15, quando parece que Jesus muda de temperamento. O Jesus manso, que perdoa, que ensina, de repente ele diz o quê? Ele entra no templo, e ali no pátio onde ficavam os gentios virou um comércio. As pessoas vendendo, pessoas comprando, aquele barulho. Aquele lugar deveria ser um lugar de oração, deveria ter barulho de oração, mas os homens transformaram aquele lugar num encontro de busca de interesses pessoais. Amado, Jesus vai confrontar a religiosidade que busca seus próprios interesses. Nós podemos pregar, nós podemos fazer missões, nós podemos orar, nós podemos jejuar, buscando os nossos próprios interesses, buscando os nossos próprios desejos, e vamos nos frustrando. Pessoas que fazem muito para a igreja, ou trabalham muito, ajudam muito, e começam a ficar frustrados, é porque a motivação foi corrompida em algum momento. Porque quem faz por amor e faz para Deus, jamais vai se arrepender do que faz, e sempre estará motivado, alegre, porque ele sabe para quem faz e por que faz. Ele sabe que ele faz para Deus, e ele faz porque Deus o amou primeiro, não em busca de recompensas dos homens. Deus vai provar nossas motivações. Às vezes, uma grande provação e uma tribulação é uma prova de Deus contra as nossas motivações, para mostrar onde o nosso coração está. Quando eu estou pensando em desistir, abandonar, porque fui decepcionado, parar de fazer o que eu estou fazendo para Deus, é porque a minha motivação não estava
pura no Senhor. Jesus entra ali e começa a derrubar as mesas. Ele começa a dizer: olha, a minha casa é casa de oração para todos os povos. É o lugar para que todos os povos orem, busquem, mas vocês transformaram num lugar de benefício próprio, de agradar a vocês mesmos. E isso pode acontecer de várias maneiras, irmãos, entre nós, na nossa comunhão. Viver uma vida cristã debaixo da nossa própria vontade, agradando a nós mesmos, confortavelmente, sem mudanças, sem transformação, sem confronto, sem a purificação do templo. E Jesus aqui, ele purifica, e ele diz: vocês estão transformando a minha casa em covil de salteadores. Quando nós não estamos sendo casa de oração, quando a nossa vida de oração não está fluindo como deveria, é porque ladrões estão roubando. Quem é o ladrão? João 10:10. O ladrão veio para roubar, matar e destruir. Um símbolo de Satanás. Quando a nossa vida de oração não está fluindo como deveria, o inimigo das nossas almas e a nossa própria carne estão roubando o nosso tempo, roubando a nossa atenção, roubando a nossa visão. Você e eu precisamos ser casa de oração para todos os povos. Isto é contínuo, isso é diário, isso não é num culto especial, isto é vida em Deus, vida diária, estilo de vida. Jesus vai confrontar então essa motivação da religiosidade para benefício pessoal, superficialidade, falta de fruto. E em último lugar, a pergunta que os discípulos fazem, ou melhor, os escribas fazem no versículo 27, a gente não leu, mas o texto diz que os escribas perguntam para Jesus: com que autoridade você faz essas coisas? E ele diz, Jesus pergunta: o batismo de João era do céu ou dos homens? Os escribas queriam, de alguma maneira, pegar Jesus em algum erro, em alguma palavra, porque eles queriam matar Jesus, eles queriam acabar com a vida de Jesus, e eles não tinham o que falar, tentavam fazer algumas perguntas. Com que autoridade o Senhor faz isso? E Jesus faz uma pergunta a eles: o batismo de João era do céu ou dos homens? E eles ficam sem saber responder, porque eles sabiam que se eles falassem bem de João Batista, Jesus ia falar: mas vocês eram contra ele. Se ele falasse mal de João Batista, o povo podia se levantar contra eles, porque a religiosidade falsa, ela só quer agradar os homens, ela quer agradar as pessoas. Talvez eu e você podemos estar perdendo muito de Deus, querendo viver uma vida que agrade as pessoas, politicamente correta. Mas em terceiro e último lugar, baseado nesse texto, Jesus vai confrontar as nossas motivações, reveladas através das perguntas que a gente faz a Ele, sem um coração quebrantado. As perguntas que a gente faz para Deus sem um coração quebrantado. Esses escribas fizeram uma pergunta para Jesus, não porque eles queriam uma resposta, eles fizeram porque eles queriam apenas, de maneira curiosa, colocar Jesus numa situação difícil para, de alguma forma, se levantar contra Jesus. Há muitas pessoas falando: Deus, por que isso? Por que o Senhor permite isso? Deus, por que aquilo? Por que o mal acontece? Perguntas sem um coração quebrantado, querido, Jesus não vai te responder jamais. Jesus, ele ouve o coração quebrantado. Quando você diz: Senhor, por que o Senhor tem permitido eu passar por isso? Às vezes a gente pergunta, por quê? Não apenas o para quê, que deveria ser o melhor, mas se o teu coração for quebrantado, querido, Jesus pode não responder exatamente como você gostaria, mas Ele vai ser a resposta que você precisa. A presença dEle, a graça dEle vai nos bastar, porque quando nós pedimos algo a Deus, para Ele tirar, e Ele não tira, Ele tem uma resposta que vai nos ser suficiente para nos sustentar na ausência de qualquer outra resposta. Então nós precisamos deixar Deus confrontar nossas motivações. Até quando a gente ora, o capítulo 11 diz, Jesus falando sobre oração, porque ele pega o episódio da maldição da figueira, e ele diz: olha, se vocês tiverem fé, e ele fala: tendes fé em Deus. Ou seja, não é fé em você, não é fé na tua virtude, não é fé nas pessoas, não é fé na oração, é fé em Deus, em quem Ele é, confiança nele por quem Ele é, pelo seu caráter. Ele é fiel, eu posso crer, eu posso descansar, eu posso entregar. Tem fé em Deus.
E aquilo que você falar, tendo fé nele, você vai falar de acordo com a vontade dele, você vai ver se materializando na sua frente. Mas Jesus diz: quando orares, perdoa antes. Quando você orar, veja a motivação do teu coração. Tem que ser um coração perdoador, que deseja a vontade de Deus e não a sua própria vontade. Deus sempre vai sondar as nossas motivações, querido. E glória a Deus por isso, que Ele não nos entrega a nós mesmos, porque senão nós nos perderíamos, nós nos corromperíamos, ficaríamos rapidamente perdidos, porque até o que a gente faz de melhor sempre terá uma poeira das nossas vaidades e ambições, e essa poeira, ela é tratada pela misericórdia do Senhor, que se renova a cada manhã, e ela não se torna numa crosta, porque quando nós somos humildes o suficiente para todos os dias se aproximar do trono da graça e pedir: Espírito Santo, me sonda e vai me limpando a cada dia, para que não haja acúmulo de poeira na minha vida, ao ponto que vai se tornando uma crosta, e daqui a pouco alguns colocam debaixo do tapete da alma e vão adoecendo, não sabem porquê. Que o Senhor nos purifique das motivações corrompidas, e que nós possamos ir nos tornando a cada dia a pessoa pela qual nós fomos criados e resgatados para ser. Há uma pessoa que você foi criado e resgatado para ser em Cristo, e só nos tornamos à medida que nos sujeitamos à sua palavra, à sua correção, ao seu confronto. Vamos nos tornando mais semelhantes a Jesus, com a nossa identidade e personalidade singular que Ele nos criou. Que sejamos assim, a melhor versão de nós mesmos em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus.